Galera, essa pandemia miserável levou muita gente embora e nesse período eu recebi muita mensagem de gente com dúvida sobre o que acontece com a grana, os bens, os investimentos, os direitos dos bancos aí que o falecido deixou. Eu resolvi gravar essa aula e talvez ela fique meio grande porque eu quero falar sobre tudo, galera. Como saca, o que fazer, qual o processo, quem é o herdeiro, quem que fica com a grana, quem que não fica, tudo. Fica ligado, beleza? Primeiro passo, a pessoa morreu. O que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é correr atrás da documentação relacionada à morte dela. Então, certidão de óbito, documentação do enterro, negócio do velório, transporte do carro, funerário, essas coisas. E o inventário. Inventário é um documento que vai formal, né? Que vai mostrar e vai registrar, documentar tudo que o falecido tinha de bens e tudo que ele tinha de dívidas. E isso é uma coisa que você tem que fazer no cartório. É um documento que normalmente demora 30, 60 dias. Tem dois tipos de inventário que você vai fazer. O primeiro é o extrajudicial. Extrajudicial é o mais fácil. Você vai lá no cartório, vai pedir para fazer um inventário, vai levar a documentação que eles pedirem. De 30 a 60 dias fica pronto e tá tudo certo. Depois que tiver pronto, que você vai ver o dinheiro, o que vai fazer com a grana da pessoa que faleceu. E o outro é o inventário judicial. E esse é o mais chato, por quê? É o inventário que você tem que fazer quando tem herança pra gente que é menor de idade, quando tem treta de família. Ah, não, eu quero mais. Não, você não tem direito a essa casa, não. Deu rolo? Vai ter que ser o inventário judicial. Só que a treta é que esse é mais demorado, é mais caro. Lembrando que o inventário, ele deve ser feito até no máximo 60 dias após a morte da pessoa. Se vocês não fizerem isso, pode dar rolo, pode dar multa, dá problema. Quem deve fazer o inventário? Qualquer um. Normalmente a família vai determinar ali a pessoa que vai ser o inventariante, que é a pessoa responsável por correr atrás do inventário. Normalmente é o cônjuge ou o parente mais próximo, tá? Então é a esposa ou o marido do falecido ou algum parente, tipo pai, mãe, filho maior de idade. Esse inventariante, quando for decidido quem é, ele vai receber um documento chamado Termo do Inventariante, que é como se fosse um documento emitido pelo cartório que comprova que essa pessoa pode ir em todos os bancos para tentar descobrir quanto que a pessoa tinha de dinheiro lá. Quanto custa um inventário? Depende do tipo, se é extrajudicial ou se é judicial, e também varia conforme o valor da herança do falecido. Normalmente você precisa de um advogado para fazer tanto o extra quanto o judicial, e ele vai girar ali na faixa de uns 3 mil reais, mais a taxa do cartório, que normalmente fica entre 1.000 e 5 mil reais. Só que lembra que eu falei que depende de quanto o cara tinha de herança? Tem caso, por exemplo, que se for uma herança de tipo 10 milhões, o valor da taxa para fazer o inventário pode ser de mais de 50 mil reais. E tem o inventário judicial, que aí é mais caro, por quê? Porque o advogado vai ter mais trampo. Vai ter que falar com todos os parentes, vai ter que correr atrás das rixas, das tretas familiar, vai ter que correr atrás de documentação. Então o honorário dele vai ser mais caro. Normalmente pode ser até 20% do valor total da herança. As taxas no cartório também vão ser mais caras. Então, o extrajudicial demora mais, é mais enrolado, mais burocrático, mais caro e sobra menos dinheiro para todo mundo. Se você puder fazer o extrajudicial, é muito melhor, mais rápido e mais barato. E tem um negócio assim, se você for muito pobre e conseguir comprovar que você é bem pobre, você pode entrar no site da Defensoria Pública do Estado aí onde você mora, e existe a possibilidade de você fazer um inventário sem custo nenhum, comprovando que você realmente é pobre. Duda, eu já ouvi falar de um negócio chamado espólio. O que é isso? Espólio é tudo aquilo que sobrou que o cara falecido deixou. Porque às vezes ele deixa dívida e às vezes ele deixa grana, patrimônio, casa, o que é que seja. Quando ele eliminou tudo que ele devia, o que sobrou é o espólio, e isso é o que vai ser distribuído entre os herdeiros. Quem paga a dívida que o morto deixou? Galera, entenda o seguinte, não existe esse negócio de meu pai morreu e as dívidas dele ficaram pra mim. Não, cada um é responsável pelas suas dívidas. Se uma pessoa morreu, o que ela tinha vai ser usado para pagar a dívida, mas o filho, o neto, a mãe, a avó, ninguém é responsável por aquela dívida do cara. E se o cara não deixou nada? As dívidas ficam por isso mesmo? Sim, fica por isso mesmo, e o banco vai se ferrar. Faz de conta que uma pessoa tá aqui,
ela tem 200 mil reais e ela morreu. Só que ela devia 100 mil pro Bradesco. O Bradesco vai pegar aqueles 200 mil, vai pegar 100 mil reais que ela deixou, que ela morreu e deixou pro Bradesco, quitou a dívida. Os outros 100 mil que sobraram vão ficar pros herdeiros. Duda, e se o cara tinha 100 mil e devia 200 mil pro Itaú? O Itaú vai pegar aqueles 100 mil e vai rodar com os outros 100, porque o cara devia 200, só que ele morreu e só tinha 100. O Itaú vai pegar aqueles 100 mil, só que os outros 100 mil se ferrou. Tá? O banco não vai pegar e nenhum filho vai ter que pagar nada disso também. Eu posso sacar o dinheiro da conta do cara, do falecido? Não deve fazer isso. Tem muita gente que faz, mas isso pode dar rolo. Por quê? Porque o dinheiro que o cara deixou, antes de alguém mexer nele, ele tem que ser usado para pagar as dívidas que ele tinha. Pensa comigo. Faz de conta que o cara tá devendo, o falecido tá devendo 50 mil pro Bradesco e ele tinha 50 mil na conta. Vai um parente espertão e saca os 50 mil. Aí quando o Bradesco for ver lá na conta do cara, não tem nada, então o Bradesco se ferrou. Só que se o Bradesco descobrir que tinha dinheiro e alguém foi lá e sacou sem poder sacar, essa pessoa aqui pode responder até criminalmente. Outro exemplo. Faz de conta que um parente morreu, ele tinha 20 pau. Aí foi o sobrinho dele lá, o filho, e sacou tudo. Peraí, esse dinheiro aqui é para ser distribuído, a gente vai falar já já sobre isso, sobre quem que tem direito a receber a grana. Aí se os parentes descobrem que um sobrinho espertinho foi lá e sacou a grana, vai todo mundo querer matar esse sobrinho. E pode dar processo judicial também. Eu não sei com certeza isso, mas eu já ouvi alguns advogados falarem que você só pode sacar a grana da conta do morto se for para usar aquela grana pro enterro e o velório do morto. Não pra, eu vou pegar essa grana aqui que eu vou pra Disney. Não, isso aí não pode. E inclusive aqui eu quero fazer rapidamente um momento aqui de divulgação da Asus, que é a melhor empresa de seguro de vida do Brasil. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como é caro pagar para enterrar alguém. Às vezes só para você, o processo de transporte, funerária, enterro, coroa de flores, caixão, custa mais de 10 mil. E se a pessoa não tinha um seguro de vida, você tá ferrado. Por quê? Tem muito brasileiro que se endivida só para pagar o enterro do parente que morreu. A Asus tem o melhor seguro de vida do Brasil, tá crescendo pra caramba, recebendo investimento de empresas enormes, tem seguro de vida a partir de R$5 com assistência funerária. E eu te pergunto, se você morrer, além da dor e do choro, você ainda vai deixar dívida para seus parentes ter que pagar o teu caixão? Pensa nisso, faz uma simulação aqui de graça. Tem seguro de vida, tem seguro de doenças graves, seguro por invalidez, seguro de morte por Covid, uma par de coisa. Como eu descubro onde o falecido tinha conta e tinha dinheiro? Essa é uma pergunta estranha, porque muita gente tem conta em uma par de banco corretora e a família não sabe. A gente não fica divulgando para todo mundo onde a gente tem conta, não tem para que a gente fazer isso. Uma possibilidade é vendo a última declaração do imposto de renda dele. Por quê? Porque na declaração do imposto de renda, via de regra, consta todas as informações financeiras de tudo que o cara tinha de bens, de dinheiro, de conta, de corretor e tal. Só que nem sempre vai ter tudo lá. O inventariante pode entrar em contato com o Banco Central e a CVN, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é o lugar que coordena os bancos, as corretoras, as instituições financeiras. O inventariante, com o termo do inventariante e a certidão de óbito, ele vai mandar esses documentos pro banco bloquear a conta, tá? Já bloqueou ali. Quando alguém morre, galera, já faz isso, tá? Já manda o certidão de óbito pro banco bloquear a conta da pessoa para que ninguém possa sacar ou aplicar algum golpe. Manda pro Detran para você descobrir se o cara tinha um carro ou que você não sabia. Entrar em contato com o cartório de imóveis para descobrir se a pessoa tinha um terreno ou se ela tinha um imóvel que ninguém estava sabendo. Por exemplo, há algumas semanas eu fiz um vídeo aqui falando que os bancos vão devolver dinheiro para os brasileiros, milhões de brasileiros. E aí me perguntaram, e se a pessoa que tinha dinheiro lá morreu? Você, com esse termo do inventariante, vai mandar essa documentação lá pro banco e o banco vai liberar grana para você depois que você comprovar que é o responsável pelo inventário. Quando os herdeiros pegam a grana, galera, eu tô falando aqui, tá, parece que eu sou mó insensível, né? Nossa, o cara morreu, você tá falando... O objetivo desse vídeo é falar sobre o que fazer com a grana do morto, né? Eu não quero ser insensível, mas eu quero ser prático e objetivo. Então, quando que os herdeiros podem pegar a grana? Depois que você faz o inventário.
o inventário saiu, tá aqui o inventário, tá aqui, ó, pode pegar aqui. O inventariante vai entrar em contato com todos os bancos e contas e imobiliárias e o que quer que seja que o morto tinha alguma grana, e o banco vai liberar o dinheiro para os herdeiros poderem sacar cada um a sua parte, e isso vai constar tudo direitinho lá no inventário, quem que vai poder, quanto que cada um vai ter. É cobrado imposto sobre o valor da herança? Galera, aqui no Brasil você paga imposto até naquilo que não tem imposto. Tudo aqui, é claro que paga, né? Infelizmente. Então, esse imposto varia de estado para estado. Tem estado, São Paulo, Rio, sei lá, que é 4% e o máximo é 8% de imposto sobre a herança. É um absurdo, né? Mas é isso que acontece e isso vai ser no processo aí, galera. Você vai ter um advogado que vai te ajudar, ele vai te explicar quanto que é o imposto. Tem um nome, é ITCMD, acho, é um nome grande pra caramba lá o imposto, e varia conforme o lugar que você tá e o tipo de herança que a pessoa deixou. E os investimentos do falecido? Galera, lembra que o inventariante vai entrar em contato com o banco, as instituições, as corretoras que ele tinha conta e tal? Eles vão bloquear ali. O inventariante vai mandar uma certidão de óbito e falar, ó, o Joãozinho morreu. O banco, as corretoras vão bloquear. Se o investimento for de renda fixa, o investimento vai continuar lá, vai continuar rendendo, ninguém vai poder mexer naquele valor até que o inventário esteja pronto. Com o inventário em mãos, o inventariante vai lá no Invest, no XP, na Modal Mais, onde quer que seja, e aí ele vai poder tirar o dinheiro de lá. E se for renda variável, ações, fundos imobiliários, mesma coisa. Pegou ali a certidão de óbito, bloquearam. Se tiver dividendo, se tiver rentabilidade, vai continuar rendendo. Vai ficar parado, bloqueado para que ninguém possa sacar, mas vai continuar rendendo. E só vai poder ser tirado quando o inventariante levar o inventário para falar, ó, saiu aqui e a gente vai ter direito. Aí os herdeiros têm duas opções. Ou eles podem sacar o valor, ou eles podem manter o valor investido, só que aí ele abre uma conta lá na corretora e vai ser transferido da conta do falecido para a conta do herdeiro novo, a conta nova do herdeiro. Duda, como é que funciona a previdência privada? Previdência privada, ela não é o melhor dos investimentos, mas em compensação ela tem um benefício. Quando você faz uma previdência, você já escreve lá quem vai receber aquilo caso você morra. A previdência não é um investimento que entra no inventário, que vai para um monte de coisa, que vai ter burocracia no cartório, não. A mesma coisa acontece com o seguro de vida. Por exemplo, no caso do seguro de vida da Asus, lá que eu falei. Quando você faz um seguro de vida, você já bota lá, se eu morrer, eu quero que a minha esposa fique com o negócio aí, o valor do seguro. Você decide, então não entra nesse rolo de cartório e consequentemente é bom porque o valor já vem na hora. E ainda tem o auxílio funeral que vai cobrir todas as despesas de enterro e velório da pessoa. Quem tem direito a receber a grana do falecido? Se o morto não fez um testamento, que já já eu vou falar sobre isso, quem vai receber a grana dele é quem o Código Civil determina. Então o Código Civil já fala uma coisa que é assim, são chamados herdeiros necessários, que é o quê? O cônjuge, os descendentes, filho, neto, ou os ascendentes, pais, avós. Esses são os herdeiros que têm prioridade em receber a grana que o falecido deixou. E isso já é Código Civil, é isso mesmo. Qual é a ordem dos herdeiros? Então vamos lá. Se o cara era solteiro, a prioridade é dos filhos, netos. Se ele não tem filhos e netos, é dos ascendentes ou dos descendentes, do pai ou da mãe. Se ele não tem filho, nem pai nem mãe, vai ficar para os outros parentes, tipo tio, sobrinho, primo, irmão. Agora, se o cara é casado, aí são três possibilidades, né? Quando a gente casa, 99% dos brasileiros casam com o regime comunhão parcial de bens. Quer dizer o quê? Você casou, casei. Tudo aquilo que você conquistar após o casamento, se você morrer ou se separar, metade é da esposa e metade é do marido. Vamos pensar num exemplo aqui, ó, matemático. Agora eu vou precisar da atenção de vocês. Por quê? Porque o comunhão parcial envolve o que foi conquistado depois do casamento. Se o cara tinha 10 milhões antes de casar,
Esses 10 milhões não tem nada a ver com a esposa daqui pra frente, porque comunhão parcial tem a ver com metade para cada do que for conquistado do casamento em diante. Exemplo, faz de conta que o Pereira, ele tem 100 mil reais, ele se casou e depois de casar ele conseguiu mais 200 mil. Total que ele tem? 300. Tinha 100, juntou mais 200 e ficou com 300. Se ele morrer, quanto que a esposa tem direito? Metade do que ele conquistou depois de casar, que foi os 200. Metade do que ele conquistou no casamento é da esposa. Então, 200 mil dividido por 2, 100 mil já é da esposa. Acabou, é dela. O resto, ou seja, os 100 mil que ele já tinha e os 100 mil que sobrou depois da divisão, da partilha aqui com a esposa, esses 200 mil vão ser divididos em partes iguais pela esposa e pelos filhos. Então repara que o cônjuge, ele pega metade do que foi conquistado depois do casamento e ele vai ter uma parte do todo o restante que sobra, dividindo em partes iguais entre ela e os filhos. Então, o cara tinha 300 mil, 100 foi para a esposa, aí sobrou 200. Esses 200 vai ser dividido em, faz conta que ele tem 2 filhos. Vai ficar 66 mil para a esposa, 66 mil para um filho e 66 mil para o outro filho. Aí matou. E se ele tinha esposa, mas não tinha filho? Vai ser dividido a mesma coisa, vai ser dividido em partes iguais entre a esposa e os pais. E se o cara não tinha nada, Duda, não tinha esposa, não tinha filho, não tinha pai? Vai dividir entre os outros parentes, que é tio, avô, primo e tudo mais. Beleza, Duda, mas e se for a comunhão total de bens no casamento? Comunhão total quer dizer o quê? Que se a pessoa morrer, metade de tudo que ela conquistou na vida toda vai ser para o cônjuge. Então, imagina que o cara casou com comunhão total de bens. E ele morreu com 1 milhão de reais. Metade do 1 milhão inteiro. Não só do que ele conquistou depois do casamento. Metade do 1 milhão inteiro vai ser para a esposa, 500 mil. E ainda assim, os outros 500 mil vão ser divididos entre a esposa e os filhos, ou entre a esposa e os pais, se não tiver filho. E o terceiro caso é quando o casamento é feito com separação total de bens. Aí não tem essa de metade é da esposa, metade é do marido. Separação total é quando tudo o que ele conquistou a vida toda vai ser dividido em partes iguais entre todo mundo. O cônjuge não tem benefício maior do que os filhos. Então se o cara tinha lá 600 mil reais, 200 para a esposa, 200 para um filho e 200 para o outro. Acabou. Repara que nos outros casos, o cônjuge tem uma parte maior zona e ainda uma divisão do resto. No caso de separação total, ele vai dividir por igual junto com os filhos ou com os pais ou o que quer que seja. E se o cara quiser deixar um dinheiro para alguém que não é parente? O cara pode fazer o testamento, que no testamento ele pode deixar 50% de tudo, não pode deixar 100%, tá? 50% tem que seguir a regra do Código Civil, que é marido, esposa, filho e blá blá blá. Você já viu, por exemplo, falar assim, o ricaço dos Estados Unidos deixa 50 milhões para o hospital ou para a biblioteca da cidade. Ele tinha um testamento. Ele faz o testamento e fala, ó, metade aqui vai seguir a regra do Código Civil, esse rolo todo aí que eu falei, da divisão e tal. A outra parte eu quero que 10% vá para a biblioteca, 10% vá para a minha igreja, 10% vá para o Joãozinho da Silva. Você faz esse testamento, aí isso tem que ser em vida, obviamente, né? Aí você registra lá no cartório e vai ficar lá no cartório guardado. Ninguém tem acesso ao testamento. Só quando você morrer que o inventariante vai ter acesso ao testamento que você deixou. E, por último, como fazer um testamento? Você tem que ir no cartório, você vai pagar uma taxa lá que pode variar, pelo que eu pesquisei rapidamente, entre R$1.000 e R$2.000, e você vai falar, eu quero que tanto fique para esse, tanto fique para essa, tanto fique para essa outra pessoa. Enquanto você estiver vivo, você pode ir lá e mudar. Ah, não quero mais esse sobrinho aqui, virou mal sem vergonha, eu não quero mais deixar para ele. Você vai lá e muda. E, inclusive, dá para você deixar no testamento um valor condicionado a uma exigência que você tiver. Por exemplo,
Eu vou dar 20 mil pro meu filho desde que ele faça uma faculdade. Porque aí você garante que o cabra vai estudar em vez de querer ficar vivendo só no bem bom com a tua herança. Não vai ser um vagabundo, né? Então é interessante isso, né? Várias possibilidades, várias perguntas e respostas. Se você tá vendo porque alguém morreu, lamento muito. Já passei por isso, né? Terrível, chato pra caramba, já perdi parentes também. Mas espero que pelo menos esse conteúdo te ajude a esclarecer as dúvidas sobre esse rolo que é o dinheiro e pode dar muita briga de família esse negócio aí. Tamo junto, qualquer dúvida procura um site mais especializado, mas esse é o resumão que eu consegui fazer pra vocês. Um abraço, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, galera!